Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer muito grande poder compartilhar um pouco do Evangelho de Cristo com vocês nessa manhã. E nós juntos meditarmos na divindade do Senhor. Algo tão precioso para o ser humano. Meditar no seu Criador, naquele que fez todas as coisas. Entender realmente a dimensão do seu poder, buscar mais a sua presença. Ele mesmo prometeu que se nós o buscarmos, nós o encontraremos. Então é tempo de nós estarmos abrindo a nossa mente, o nosso coração, tirando os impedimentos que atrapalham a nossa jornada da fé, a nossa caminhada com Cristo, para que nós possamos crescer cada vez mais e termos essa vitória contra o pecado, contra o mundo, contra essas inclinações perversas que estão dominando a terra nesses dias, que estão separando famílias, que estão destruindo lares, que estão levando os homens para o pecado, que estão destruindo realmente a vida dos jovens, das crianças, tanta contaminação e perversidade que estamos vivendo nesse tempo. Mas veja só o que nós vamos ler agora, quanto efeito isso vai trazer para nós nesse momento. Está escrito assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do verso 14 até o verso 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus. Esse é um trecho pequeno, mas eu quero compartilhar com você essa situação que deve falar muito ao nosso coração. Depois de Jesus ter ensinado tantas coisas, ter falado de valores tão importantes, Judas ficou cansado. Judas se deixou levar por um sentimento contrário a Jesus. Ele talvez tenha tido vários tipos de coisas que passaram na sua mente e no seu coração. Inveja, ciúmes, a perversidade de entender que Jesus não estava ensinando o que era certo, a infelicidade realmente de poder acreditar que ele sabia o que era melhor e não Jesus. E eu penso que esse tipo de coisa acontece com muitas pessoas nesse tempo, que parecem saber mais do que Jesus, saber mais do que a própria Escritura. Então dizem: eu penso assim, eu acho assim, sabe, eu sinto assim, eu entendo assim. Mas é importante que nós possamos entender o que está escrito na palavra de Deus. E aqui me chama a atenção esse momento de Judas, meditando sobre isso, percebendo aquele homem acompanhando Jesus, porque Judas, como você sabe, era um dos 12 discípulos. Ele vivia com Jesus, ele comia com Jesus, ele sentava com Jesus, ele estava em todos os lugares que Jesus estava, ele via Jesus fazendo milagres, operando maravilhas. Mas em algum momento esse homem foi tomado por um sentimento maligno. E através dessa situação, ele então se afastou de Jesus. Que risco terrível, que prejuízo tremendo se afastar de Jesus. Que prejuízo tremendo o diabo conseguir alcançar a alma do homem, mostrando que ele é melhor do que Jesus, ou que ele merece mais coisas, ou que ele tem direito a tantas outras, ou que ele pode realmente ser um conquistador e deve ser rico e ter seus prazeres satisfeitos e precisa realmente ser exaltado e precisa ser uma pessoa considerada e precisa ser uma pessoa respeitada e todas as coisas que o mundo oferece, essa pessoa deve ter. Então Judas em algum momento foi procurar os principais sacerdotes que queriam matar Jesus e disse assim, propôs a eles: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. Essa frase para mim tem uma intenção clara. O que é que vocês querem me dar, eu entrego para vocês. O que vocês me derem, tá bom, eu vou entregar ele para vocês. Então o preço de Jesus foi 30 moedas. Um preço barato, um preço de nada,
para aquele que veio salvar, libertar, restaurar, transformar, que curou tantas pessoas. Mas naquele momento, aquele homem cansado, enjoado de Jesus, cansado de Jesus, insatisfeito com Jesus, afastado de Jesus. Um homem também que naquele momento era fingido, estava com Jesus vários dias, porque não foi assim do dia, no estalo que Judas ficou assim. Aquilo foi sendo gerado dentro dele, foi crescendo dentro dele. A insatisfação, as comparações, as circunstâncias da vida, a vergonha, o embaraço, não é? Então aquele homem em determinado momento, mas só que ele estava lá, ele comia, ele estava junto, ele compartilhava, ele participava. Então aquela falsidade, aquela hipocrisia foi crescendo dentro dele, aquele fingimento, aquela coisa que muitas pessoas vivem nos dias de hoje, aquela política, parecer, mas não é, mas não ser. Parecer, mas não ser. Que prejuízo. Então, o que vocês me derem, eu entrego ele para vocês. E deram a ele 30 moedas. Aí, o que ele fez? E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Por causa de 30 moedas. Eu vejo que muitos cristãos nesse tempo têm vendido a fé por 30 moedas. Por causa de um momento de prazer, por causa de um dinheiro, por causa de um emprego, por causa de uma carreira, por causa de uma pessoa. Então, nesse momento, se desligam da cruz, se desligam de Cristo, se desligam do Evangelho e entregam o Evangelho por nada. Porque eu tenho convicção de que nada que pode ser conquistado nesse mundo valerá a eternidade com Deus. Nada pode se comparar com isso. Mas nós temos visto nas passagens anteriores, nos dias anteriores, o que Jesus falou dos cabritos, por exemplo, daqueles que estavam participando da graça, mas que nunca se desprenderam e ajudaram as pessoas, alimentando, dando água, ou vestindo, ou ajudando. Então, nós sabemos muito bem que Judas se suicidou. E eu quero dizer uma coisa para você. Preste atenção como está a sua fé. O que você tem ouvido tem te fortalecido e você tem estado mais perto de Cristo, com vontade de seguir mais a Cristo e fazer a vontade de Cristo ou não? Então você precisa ver se há contaminação, se há qualquer coisa que te impeça de receber a mensagem do Evangelho. Não é a mensagem da religião, não é a mensagem dos homens, é a mensagem de Cristo. Você não pode jogar a toalha, você não pode entregar o Evangelho, você não pode deixar que o que aconteceu com Judas aconteça com a sua vida. Você não pode, hoje, agora mesmo, nesse momento, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor de todo o seu coração e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Tenha compaixão e misericórdia da minha vida. Preste atenção na situação de Judas, medite um pouco mais. Medite um pouco mais, veja como Judas foi indo, foi separando, foi se afastando. Ele estava lá junto, ele comia, ele bebia, ele via Jesus, ele via os olhos de Jesus, ele viu Jesus curando, restaurando, libertando. Meu Deus, meu Deus! Mas nele entrou o maligno. Portanto, abra bem o seu entendimento nessa manhã. Eu quis compartilhar com você sobre esse momento, uma proposta de Judas. Cuidado com as propostas de Judas na sua vida. Cuidado com as propostas de Judas que são indecentes, perversas, corruptas, que destroem e que te afastam e que trazem a perdição eterna. Cuidado com essas propostas. Cuidado para não vender a sua fé. Cuidado para não entregar o precioso da fé, que é Jesus Cristo. Deus te abençoe. Fique firme.